Olá, leitores ávidos, tímidos e apaixonados por livros, sejam muito bem-vindos de volta ao canal e vamos dar continuidade à leitura do capítulo 15 do livro Drosophila. O capítulo 15, ele é narrado pelo Kaique, é a primeira vez que o Kaique aparece. O bem e o mal, o certo e o errado, a culpa. O que é a verdade? Estava com 6 anos de idade, acredito que era essa a minha idade, quando comecei a estranhar a forma como minha tia Abby via o mundo. Foi após alguns anos depois de começar a frequentar a escola. Lembro que minha tia dizia: tenha cuidado, Kaique. As pessoas não são tão boas quanto elas parecem. Elas escondem verdades cruéis demais para serem ditas, mas você notará, você vai sentir aqui. Ela colocava seu dedo enrugado pela idade em meu peito e depois passava sua mão carinhosamente pelo meu rosto. Recordo de estar nervoso e ansioso de estar saindo de casa e sendo exposto ao perigo. Respondi a ela: E, tia, não pode ir comigo? Estou com medo de não perceber. E se eu não escutar e não notar? Eu preciso mesmo ir, tia? Ela retrucava quando via que estava coçando demais o meu braço esquerdo. Fique calmo, Kaique. Vai dar tudo certo. Estou te alertando para que não esqueça do que eu te ensinei. Olhamos nos olhos um do outro e dizemos, juntos em sussurro: as pessoas sempre mentem. Quando chegava na escola, nada parecia nem perto do que com minha tia contava. Aos poucos fui relaxando e fazendo novos amigos na escola, até eu ser levado para a diretoria por causa de uma mentira de um amigo. Eu não fiz nada. Não é justo. Eu estava sentado desenhando quando Miguel cutucou meu ombro me chamando. Achei estranho, mas ele disse que todos na sala estavam gritando e fazia parte do exercício. Ele disse que eu tinha que gritar também. A coordenadora incrédula falou: E você acreditou nisso? Por que não olhou ao redor e se questionou antes de agir? Estava chorando naquela altura por me sentir um idiota. Mas eu olhei, todos da sala estavam com a boca aberta. Eu vi. Ela estendeu a palma da mão, dizendo: Posso ver seu aparelho auditivo? Sem entender, tirei um da minha orelha, depois o outro, e coloquei em sua mão. Ela virou o aparelho e mostrou que a luz indicativa de bateria estava no verde, indicando que o problema não era a bateria. Kaique, você consegue entender agora? Meneei a cabeça e disse: Acho que sim. Todo esse tempo eu estava lendo lábios e não realmente ouvindo. Meu aparelho estava desconectado na parte de trás, no implante coclear. Passei os primeiros anos da vida usando aqueles aparelhos auditivos externos. E por ser recente o implante coclear, estava mais acostumado a não ouvir direito com os aparelhos antigos do que ouvir direito com os novos. Ela disse então: Vamos fazer um combinado de você sempre checar se o aparelho está conectado corretamente? Em relação à sua turma, eles vão receber o castigo devido. Tudo bem? Ainda timidamente falei, Senhora Pedrosa, poderia não punir eles? Ela gentilmente disse, enquanto colocava meus aparelhos na orelha, e depois os conectava ao ponto mais acima do meu cabelo. Está com receio de deles ficarem chateados com você? Seria isso? Vou pensar no assunto só porque você me pediu, tudo bem? Você é um menino muito bom, Kaique. Saiba que você é especial, e não por usar isso aqui. Ela tocou em um dos meus aparelhos e seguiu. Mas por que você não usa isso para ganhar benefícios? Mas ainda assim torna você especial. Porque isso faz você perceber o mundo de uma forma única. Sabia que nenhuma perda auditiva é igual a outra? É como uma identidade única. Aqui dentro é codificada todas as variações de volume em cada uma das frequências que você precisa para conseguir me ouvir. Cada frequência é como uma folha de papel. Se olhar só a folha, ela parece fina e frágil, não é? Pegue. Ela me entregou uma folha de papel em branco. Agora rasgue ela ao meio. Assim o fiz. Depois, ela dobrou e rasgou a folha em várias metades. Juntou-as e me entregou, dizendo: Agora tenta rasgar novamente. Fiz força e não consegui. Olhei novamente para as folhas e separei-as levemente do alinhamento completo. Com elas levemente desalinhadas, rasguei todas com mais facilidade.
Olhei para a coordenadora e sorri. Ela sorriu de volta e me falou: Você transformou o seu não ouvir em algo mais forte, assim como as folhas de papel. Apesar de entender que ela também pode ser frágil, basta um olhar diferente. Conseguiu entender o que eu quis dizer sobre você ser especial? As pessoas pareciam boas para mim, mesmo os meus colegas de sala. Sua bondade oscilava entre momentos de cuidado, como quando uma outra criança entrava na minha frente quando estava na fila para beber água, e um amigo que estava atrás de mim vinha interceder, me defendendo e tirando o intruso da fila. Ou quando eram gentis ao pegar um lápis que havia caído no chão e me entregar, mesmo eu sabendo que o tinha perdido na semana anterior. Ou quando me ajudavam a levantar do chão depois de ter caído da escada da escola, quando um outro amigo havia passado correndo por mim. Eles podiam ser bons quando queriam, e também podiam ser maus, cruéis quando queriam. Foi assim que, que poucos anos depois, passei a questionar se o que minha tia dizia sobre as pessoas era verdade mesmo. Tia Abby, o que é ser mal ou bom? Ela segurou em minhas duas mãos e se sentou em uma cadeira, para ficar com seu rosto na altura dos meus olhos. Ela estava garantindo que eu não ia perder nenhuma parte da explicação. É simples e complicado ao mesmo tempo. A definição de bom e mal é exclusivamente sua, mas que ao final é um misto do que eu te ensinei e do que você experienciou até agora. Mas tudo se resume à dissonância e consonância de valores. Sei que parecem palavras difíceis, mas vou tentar explicar mais ou menos como minha avó Lia me explicou. Você vai achar que uma pessoa é boa se ela pensar semelhante ao que você pensa, e ruim se pensar o contrário. Conseguiu entender, Kaique? Falei, tia, o que é sei lá o que? Ela riu e depois respondeu pausadamente. Dissonância quer dizer que não está em harmonia, que discorda, que não é igual. E consonância quer dizer o oposto. Por volta dos meus 10 anos, passei a notar algo que minha tia fazia, pouco antes de eu ir dormir à noite. Via ela me olhar nos olhos e mover levemente seus lábios, mas eu não conseguia entender o que ela estava falando. O que você fala quando olha nos meus olhos toda noite, tia? Sei que fala algo, mas não consigo entender. Ela parou um instante, abriu a boca como se fosse começar a falar, mas a fechou em seguida. Retruquei enquanto abria o desumidificador para pegar um dos meus aparelhos auditivos. Não é justo! Ela tirou o desumidificador do alcance da minha mão e moveu seus lábios, dizendo: Prometo amar você assim como seus pais te amavam. Disse em resposta: Também amo você, tia, mas não é isso que você me fala. Dei um beijo em seu rosto e deitei, virando para o lado. Estava chateado, pois queria muito saber o que era que ela me recusava em dizer. Me senti extremamente mal com uma recusa por conhecimento. Sempre fui um menino curioso, então resolvi eu mesmo descobrir sozinho. Decidi usar a tecnologia a meu favor. Pedi para Noah gravar o áudio do meu quarto, no horário perto de eu ir para a cama. Não foi fácil. Nas primeiras semanas, ele gravou momentos que minha tia havia saído do quarto. Outros, antes de eu ir para a cama. Em um deles, ela falou: Às vezes sinto falta dos meus pais. Sei que também sente falta de ter um pai e uma mãe. Sami e Tabita, sinto falta deles. Eu não sou ideal e nada substitui o amor de uma mãe. Recordo que ela passou sua mão enrugada em meu rosto enquanto falava. O que você acha de irmos às plantações verticais amanhã? A previsão do tempo está indicando que fará sol. Fiz que sim com a cabeça. Estava animado com o passeio. Desculpe. Estou ficando velha, não estou ouvindo direito. Você quer ir na Floresta do Céu amanhã? Gritei o mais alto que pude. Sim, tia Abby! Sorri com a lembrança. Deixei o áudio salvo e segui com a pesquisa. E quando finalmente acertei o horário, o som era muito baixo para ser entendido pelo meu ouvido falho, mesmo aumentando o volume ao máximo da gravação. Lembrei de que Noah, a inteligência artificial, podia fazer isso por mim. Falei, Noah, transcrever áudio registrado na pasta Kaique do meu computador e imprimir.
Ele respondeu: Você pediu para transcrever áudio registrado na pasta Kaique do meu computador e imprimir? Posso prosseguir? Respondi: Sim. Em questão de segundos, estava lendo o que minha tia me falava. Estava escrito: Sinto muito, Kaique. Eu prometo amar você, assim como seus pais te amavam. Continuei sem entender sobre o que era. O tempo passou mais de 18 anos, mas parece que foi ontem. Estava no meio do meu doutorado de nome Tempo, sob uma nova perspectiva. Entre idas e vindas, entre o Ibaí e a capital do estado, eu sabia que, após a conclusão da minha qualificação, não poderia continuar em Ibaí pelos próximos 5 anos. Ia mergulhar em pesquisas e não conseguiria mais manter tantas idas e vindas entre cidades, mesmo minha tia Hebe tendo uma idade avançada. Teria que fixar residência na capital, e ela não queria retornar àquela cidade, ainda em vida. Eu não vou. Não adianta insistir, Kaique. Não tenho mais idade nem saúde mental para aquele lugar. É um não definitivo. Abracei gentilmente ela e disse: Tia, eu vou ficar preocupado com você e não vou conseguir me concentrar nas pesquisas. Ela começou a tentar sair do meu abraço, dando pequenos tapas no meu braço. Isso é mentira. Quando está estudando, pesquisando, nem vê a hora passar. Eu tenho que levar comida para você, senão você fica sem comer. Sou eu quem vou ficar preocupada contigo. Sorri e então disse: Viu só? Eu preciso de você comigo lá, tia. Ela retrucou: Você precisa de uma namorada, esposa, filhos, não de uma tia velha como eu. Já cumpri meu papel, Kaique. Não me envolva no seu. Abracei ela novamente. Tudo bem, pode ficar. Eu venho quando puder. E não se arrependa. Não vai poder dizer sinto muito para mim antes de eu ir para a cama. Afastei ela, depois levantei levemente minhas sobrancelhas e voltei a abraçá-la novamente. Bem, acho que chegou o momento oportuno para eu te contar o motivo. Essa foi a última frase que a Abigail, a tia do Kaique, falou no final do capítulo 15, tá? E como é o começo, a entrada do Kaique na história, tem primeiro a introdução, né, de como ele é na infância, que ele tem um problema auditivo, já desde cedo, que vem também da genética, né, da avó dele, da Lia, da avó não, da bisavó, né, que é a avó da Abigail, mas é bisavó do Kaique, e de perda auditiva, esse histórico, e só que o dele é mais intenso ainda. Ele perdeu a audição muito cedo, aí ele usa um aparelho externo, e depois ele tem que fazer uma cirurgia para colocar o implante cochlear. E aí ele tá nesse meio dessa adaptação. E ele é um menino muito inteligente, questionador, então traz essa nuance de o que ele gosta, né? Ele está fazendo o doutorado dele em física, né? Na verdade é mecânica quântica, só que a física quântica é como se no futuro ele vai ter esse nome, ele vai mudar de nome de mecânica quântica para física quântica. Mas hoje ainda nos dias atuais, 2026, ainda é mecânica quântica. Mas ele traz um pouco desse questionamento: o que que é verdade, o que que é bom, o que que é ser mal, como que a família toda pensa e como ela passa o conhecimento de geração em geração. E é exatamente isso, essa ideia do que é bom e do que é mal, que é passado de geração em geração, é o que faz ter as dissonâncias e as consonâncias de valores, né? Aquilo que é semelhante, a gente se identifica e entende como bom. E aquilo que é contra os nossos valores, a gente entende como mal. Então é isso, esse é o final do capítulo 15. Mais uma vez, obrigada pela audiência. Não esquece de deixar o seu like. Toda segunda-feira, um novo vídeo com uma nova leitura, uma nova história do capítulo do livro do Drosófila. Até a próxima. Tchau, tchau.